Olá, boa noite. Muito prazer aqui. Eu estou para falar com vocês hoje, no nosso 34º episódio. Vou falar com uma amiga minha já de algum tempo, a Margarete Binotti. Ela vai falar sobre uma técnica que ela trabalha, que é o Seven Healings. Vai ser bem interessante, mandem perguntas, ela vai explicar. É uma técnica, assim, bem inovadora. Eu adorei o atendimento que ela fez para mim, foi bem especial. Depois a gente vai falar um pouco mais a respeito. E vou falar um pouquinho sobre ela aqui, mas antes eu vou dar uma boa noite. Tudo bem? Como é que está? Boa noite, tudo bem, Vanessa? Vou falar um pouquinho para vocês. Em 2023, não, desculpa, 2024, em fevereiro ela conheceu o Instituto Roberta Rocco, e onde ela foi fazer esse curso do Seven Healings, que é um curso sobre medicina germânica, microfisioterapia, física quântica, cinesiologia, constelação familiar e entre outras coisas, que é um curso assim bem robusto, com várias técnicas que trazem esse atendimento aqui que ela vai explicar pra gente. Então, assim, como foi esse teu despertar para essa técnica? Conta um pouquinho pra gente. Como que... Não sei se você já vai começar a falar como funciona, enfim, mas como que é essa técnica do Seven Healings? Então, primeiro, para começar, como foi que ela surgiu na minha vida? Isso. Eu acho que, às vezes, quem entende de física quântica ou olhar para o universo, às vezes, quando você coloca... Às vezes, não, sempre, né? Você pensa alguma coisa, puxa, eu preciso mudar, eu quero alguma coisa diferente que seja impactante. Aí, de repente, surgiu lá no meu Instagram essa Roberta Rocco. Medicina germânica, um monte de coisinha lá falando. Eu falei, acho que essa é interessante. E daí eu assisti umas aulas dela. E já fiz o curso, já fui pro curso. Então, eu comecei por aí. Aí, no curso, foram em torno de 3 ou 4 meses. Você tem que fazer prática no curso. E eu acho que eu fiz em torno de quase 50 pessoas, mas assim, tinha pessoas que eu fazia 2 ou 3 vezes com ela. Porque você pode, como eu te falei, já comentamos antes, né? As minhas sessões é uma por semana, uma por mês, aliás. E o correto para um tratamento, a gente considera de 3 a 4 vezes. Então, 3 a 4 sessões. Seriam 3 a 4 meses o tratamento. Isso, exatamente. Só que as pessoas que vieram para mim, que eu estava treinando, teve pessoas que vieram uma vez e não veio mais, porque não precisou. Era uma situação que veio ali. Então, foram em torno de eu acho que foi em torno de 50 pessoas que eu fiz entre idas e voltas das pessoas, né? Foram em torno de 50 pessoas. E isso vai te dando conhecimento, né? Mas deixa eu contar agora a história da Roberta, né? Então, a Roberta foi uma criança doente, muito doente, né? Então, ela, desde criança, já começou com aquela ideia de procurar uma forma de resolver os problemas dela, de saúde, né? E ela foi estudando, ela é microfisioterapeuta. Que legal. Ela estudou microfisioterapia e depois disso que ela foi alinhando com a medicina germânica, a microfisioterapia, física quântica, todos esses processos. Agregou todo esse estudo aí e ela que criou essa técnica da Seven Healings. E é muito engraçado, porque a técnica a gente chama Seven Healings, que é as 7 curas, né? E, na verdade, é porque é o 7, é o número 7. O 7 é um número de poder, tem os 7... Tanto é que depois eu vou mostrar no mapa, tem os 7 chakras. Sim. Então, tem toda uma descrição colocando aí por que é a Seven Healings. Então, esse que é o charme de conhecer, de você entender o processo dessa técnica. E outra coisa interessante que tem nessa técnica é que ela trata 4 níveis: o nível energético, físico, emocional e o espiritual. Eu esqueci aqui, acho que o mental também. Então, são todos esses 4 níveis que ela atua, né? E, assim, não muitas pessoas falam assim, alguma coisa de religião. Não, aqui é física quântica, aqui é ciência, estudado, tem estudo, né? Então, não envolve nada. É simplesmente um tratamento que você pode fazer, a gente chama de a medicina integrativa, ou técnica alternativa, né? Integrativa, aliás. E a gente pode trabalhar com isso. E os resultados são
Maravilhoso. Maravilhosas. Na realidade, é um complemento, né? Deixar claro que a gente estava conversando um pouco antes aqui também. As pessoas fazem seus tratamentos médicos e tem as terapias que podem complementar e ajudar a essa melhora. Então, assim, juntam-se as duas coisas, né? Sim, tanto é que a gente sempre conversa, deixa avisado para o nosso paciente que se ele está fazendo algum tratamento, continue com o tratamento e faz. Porque, às vezes, o fato de você estar até trabalhando esses dois juntos vai ajudar muito mais para a cura. Bem mais rápido. Trabalha mais rápido. Trabalha mais rápido. Então, isso é interessante. Você estava falando ali, eu estava lendo aqui que você me mandou também, porque ele trabalha memórias celulares, né? Por emoções como medo, susto, perdas, dores que não são resolvidas e que vão gerar essas doenças no corpo. Você falou ali que ele vai trabalhar em vários níveis e existem várias técnicas, enfim, outras que a gente conhece também, a gente sabe. Então, tudo que trabalha no nosso emocional e que a gente não resolve, ele vai vir para o corpo e vai atacar de alguma forma. Isso. Então, é assim, a gente chama assim, é um estudo das memórias celulares, né? Que em algum momento da tua vida você aconteceu alguma coisa que não importa o que aconteceu, a gente nem entra no julgamento, né? Porque tem fatos como uma criança. Às vezes você é uma criança e de repente seus pais mudam de um local, de uma residência. Isso vai marcar para a criança e vai impactar para a criança vai ficar uma memória em algum órgão do corpo. Essa é uma memória simples, a gente vai dizer que é simples, né? Mas pode ter outras também. E essa memória vai ficar lá. E ela vai carregar isso. E vai mais tarde, pode acontecer de ter esse órgão ficar doente. A energia diminuir e ficar doente. Então, por isso que a gente chama isso de liberação das memórias, que a gente vai liberando esses bloqueios que acabam bloqueando, né, o corpo e as células para ter vida. Para a coisa voltar ao normal, né? Isso, para não ficar, carregar aquela doença ou aquela dor. Como tem casos tem dores. Eu atendi na época que eu estava fazendo estudando as técnicas, tinha uma pessoa que veio fazer comigo, ela tinha uma dor aqui do lado e essa dor não passava, fazia um tempão, né? Muito tempo. E naquele dia mesmo, na hora eu fazendo nela, porque foi pessoalmente naquele caso, porque eu atendo, meus atendimentos são online, né? Então, foi pessoalmente aquele dia. E daí, quando ela terminou, eu terminei, ela falou bem assim para mim, nossa, o que você passou aqui em mim? Falei, não passei nada, tanto é que ela estava aqui, eu estava no outro lado. Sim. Então, são essas memórias que estão ali e está ocasionando algum problema na tua saúde física ou mental. E porque a gente sabe, né, que se a energia fica estagnada, fica parada ali, Sim. aquilo vai ficando, acumula e aquilo não vai ter movimento e vai ocasionar algo. Exatamente. Deixa eu te falar, a Daniela Góes colocou aqui, ó, está maravilhosa, Margarete, viu? Obrigada. A Daniela está até assistindo. Obrigada. Então, assim, é interessante isso, porque quando você falou, a gente sabe que, lógico, desde o bebezinho, a gente, adulto também, a gente carrega essas marcas. Então, mudou de casa, mudou de escola, brigou com o amiguinho. Então, assim, essas coisas ficam marcadas no nosso inconsciente. Tem marcas que a gente sabe que, né, infelizmente acontece, tem pessoas que têm as marcas físicas, então isso vai ocasionando e a pessoa vai carregar isso. E tem outra coisa que eu queria te perguntar também, que a gente sabe que tem essas marcas, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais, que a gente conversou, para quem está nos assistindo, que existem as marcas também que vêm, só que já vêm de outras gerações. Isso. Que eu quero que você fale um pouquinho, porque como você falou da técnica, ela engloba várias técnicas em uma só. E você me falou também que engloba essa parte dos campos morfogenéticos e da constelação familiar. Sim. Que também a gente sabe que traz coisas de outras gerações nossas. Exatamente. Então, assim, fora as coisinhas que a gente carrega desde quando a gente está lá, é um embrião, como que funciona isso da gente trazer coisas também que são de outras gerações na nossa vida? Então, isso tem até um caso que eu tenho aqui de uma criança, era um menino, ele tinha uma questão ele não conseguia, ele sentia um cheiro, se não me engano era um cheiro. E eles foram fazer essa Seven Heals nessa pessoa e foi assim, trabalhando lá, eles descobriram que o avô dele tinha sido morto por envenenamento, que no caso era por arsênio.
Nossa. Então, então era um cheiro que ele não conseguia. E eu já peguei alguns pacientes que têm essa situação de não conseguir, falar assim, eu não suporto esse cheiro. Um cheiro específico, né? Exatamente. Mas, assim, a gente fala as memórias transgeracionais, geralmente vem muito da sobrevivência, porque se a gente for ver como que eram nossos antepassados, como que eles passaram, como que eles viviam, né? Tudo era muito difícil. Sim. Então, você traz aquela memória, às vezes é uma tristeza, ou é alguma coisa, puxa, mas por que eu tenho isso, né? Então, você vai identificando lá. Mas isso tudo é quando você está fazendo a sessão. Aí que eu vou entrar no campo mórfico da pessoa, que é a física quântica e tal, ele vai entrando ali. Então, por isso que a hora que você entrar ali, você vai, que nem você falou, a gente faz, puxa umas datas e diz, cara, isso não tem nada a ver. Mas, de repente, você fala para a pessoa, nossa, tá aí. Mas, e também tem as memórias gestacional também. Que fica tudo gravado, Tudo né? gravado. Quando a criança está na barriga da mãe, também tem todo esse processo aí. E depois vem, né? Na infância, né? E na infância tem muito. Como a gente acabou de falar da mudança de endereço de uma casa, de uma criança para um lugar para o outro. Mas tem coisas bem piores, né? São fica bem mais tudo fortes ali, aí. e aquilo vai para a vida, e a gente sabe também que, pelos estudos que eu faço, enfim, de constelação também, a gente sabe que daí fica nessa criança e que depois também ela vai passar para os seus descendentes, né? Então é uma coisa que Daí vai ficar vai a memória passando, transgeracional. exatamente, daí continua, Se né? não tratar, né? Então, por isso que a gente fala sempre, se vai dar certo, se é bom, por que não fazer, né? Exatamente. E é uma coisa assim, se a gente tem o conhecimento e tem o acesso, por que a gente não fazer para a gente ficar bem e para os nossos descendentes também ficarem bem? Sim, Então você sim. vai melhorando, né? Se a gente tem esse acesso, tem esse entendimento, tem o conhecimento, existem as terapias, os terapeutas para tratar, por que não fazer para você melhorar depois, né? Sim, sim. Ó, a Sabrina Alves bateu palminha lá. Mandem perguntas. Se tiverem dúvidas, mandem. Porque assim, Isso aí. eu fiquei impactada com a sessão que eu fiz com ela, porque realmente Eu ainda não expliquei. conheço algumas coisas, sei, mas assim, cada dia eu fico mais maravilhada ainda com tanto de terapias que tem que podem nos ajudar a ficar melhor. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você estava falando ali. Desde criança dá para fazer, né? Desde de bebezinho dá para fazer ou tem idade? Como que funciona? Que daí você vai explicar como funciona o atendimento. Sim, Mas assim, sim. o atendimento em si, a partir de que idade tem alguma coisa? Como que é? Assim, a doutora Roberta aconselha, no caso, a Seven Hills, eu posso fazer para criança? Posso. Mas o correto é fazer com a mãe. Posso até fazer, sim. Mas sempre é bom fazer com a mãe. Tudo que a criança tem está refletindo o que vem da mãe. Então, tanto é que até nos casos de autismo, né? Então ela Já sempre vou te sugere. perguntar também. A gente sugere que a doutora Roberta sugere que seja feito. Pode ser feito com a criança, mas com a mãe. E com a criança eu posso fazer separado ou junto com a mãe. Porque geralmente as crianças não sabem o que falar, como explicar o que está sentindo, né? Então a mãe vai saber e também vai ajudar. E ajudar ela, ajuda a criança também. E como você falou do autismo ali, para essas crianças ajuda muito, e também TDAH, todas essas outras... Todas. Eu não trabalhei com nenhuma criança com essa situação até agora, tá? Mesmo porque eu pego um outro segmento. Sim. Porque você pode escolher também, né? Ah, que legal. Então, eu trabalho mais com mulheres acima de 40 anos. Legal. Então, tem pessoas que trabalham com criança em autismo. E tem até, assim, umas coisas bem interessantes. Tinha uma mãe que fez o curso, porque ela tem um filho autista. E ela fez para trabalhar com ele, né? E daí, elas começam a trabalhar, ter pacientes, né, dessa área aí. Sim. Assim, é muito resultado positivo. Nossa, que legal. De criança que não comia. Como é que a gente fala quando tem aquela dificuldade de comer? Seletividade, isso, exatamente. Ou não para, que é um monte de coisa. E tem resultados maravilhosos. Sim, porque se a gente for entrar nessa linha ali... Ah, deixa eu só falar. Tia Verônica está assistindo, mandou um forte abraço, a Daniela Maló. Obrigada, tia. Então, assim, se a gente for relacionar as questões, não só do autismo, de várias, né, situações diferentes, assim, se a gente for ver,
tá tudo junto, né? Porque todos nós temos alguma dificuldade em alguma área e tem as coisas Sim. que são transgeracionais, tem as coisas Sim. que são daqui. Então, As junto. programantes, que são da Exatamente. Então vem infantilidade. tudo ali. E se você tem algo que você pode começar a ir A limpar. dissipando isso, limpando isso, você vai ter o resultado. Sim, sim, exatamente. Do autismo, para mim, foi impactante também. E eu não peguei ninguém, mas eu vejo pelas meninas colocando lá, porque nós temos um grupo e a gente Sim. fica conversando e trocando ideias, e um ajuda, vai conhecendo, vendo como é que pratica, ou uma outra situação. Então, realmente tem muito resultado positivo. Cara, que coisa linda. É bem interessante, é maravilhoso. Viu? Para quem tiver interesse, já sabe quem procurar. E me diga uma coisa, falando da técnica em si, que eu te perguntei, né? Perguntei das crianças. A gente falou também do estado emocional, porque assim, tudo, né? O nosso emocional, se não está bem, desregula todo o nosso corpo. Sim. Então, assim, também para o equilíbrio emocional, para tudo isso, ele vai ajudar a gente a se manter mais equilibrado. Sim, com Emocionalmente. certeza, com certeza. Tá. Exatamente. Hoje, 90%, hoje, na verdade, sempre foi, né? Como que eu vou dizer? As dores físicas ou emocionais, as doenças, vamos falar, é 90% emocional. Se a gente não É um cuidar número grande. do emocional, o restante fica sofrendo. É muito interessante isso. E me diga uma coisa, que a gente falou disso, daí assim, que vai ajudar na melhora das dores, enfim. Ele ajuda também, eu coloquei, a estimulação do sistema imunológico? Sim. Como que funciona isso? É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. A maioria das pessoas, a maioria não, vou dizer que todas, praticamente todas, que a gente atende, eu atendo, quando você termina a sessão, você vai olhar para a fisionomia da pessoa. É totalmente diferente. E quando você está bem, tudo está melhorando. Sim. E já entra a imunidade aí. E tem mais uma coisa muito importante aqui, que na Seven Hills você vai tratar uma emoção, mas também você pode prevenir doenças. Sim. Você pode prevenir alguma coisa que vai acontecer. Porque você vai estar desbloqueando aquela memória que não vai mais te prejudicar mais tarde. Sim. Então, além de ser uma técnica que vai tratar o que está doendo agora, Vai ela Uau. previne o futuro. Não, e é maravilhoso, né? Você conseguir prevenir algumas coisas, em vez daquilo aquela energia tá estagnada. Vamos falar assim, vou dar o nome aos bois. Tô com uma energia estagnada no estômago. Que de repente, daqui a pouco vai me dar uma gastrite, porque a coisa tá ali, aquela memória tá ali, aquela coisa ali. Eu faço o tratamento, eu vou melhorar de um pouquinho de dor de estômago que eu tenho, e eu já vou liberar para aquilo não piorar e para não ter outra coisa pior. E a gente, assim, quando a gente trabalha com o paciente, a gente não vai informando qual órgão que ficou doente e tal, né? Mas tudo tá... É isso mesmo. Só que a gente não põe o racional aqui. Sim. Ele vai colocar, mas é isso. Ele vai melhorar. E ou você melhora em 2 ou 3 dias, ou pouco adiante, ou às vezes na hora, como eu peguei casos que melhoraram na hora, né? Nossa, que Então, legal. melhora sim. E como você falou, depende também, acho que da pessoa e depende do tanto que aquela memória tá ali. Porque você falou, tem pessoas que às vezes fazem as 4 sessões e tem pessoas que em uma já melhora e já... Porque nós somos uma cebola, né? E a gente vai descascando essa cebola. Então, na primeira sessão, você pega a primeira parte, vai na segunda e vai aprofundando. Até chegar, que a gente chama na memória raiz. Que daí, ali, você já pode perceber que você... Aí você vai perceber qual que era a memória que estava incomodando aquela pessoa, estava prejudicando, né? Que legal. E limpa. Nossa, que maravilha. Desbloqueia, limpa. Isso a gente falou, da prevenção da doença, já falamos tudo. Tá, então agora me diga assim, que eu já participei, ela já fez comigo, achei maravilhoso, eu fiquei assim, eu fico cada dia mais maravilhada com as terapias que existem. Então, assim, me conte, você falou, os teus atendimentos hoje você não faz presencial, você faz só online, isso? Eu só faço online, né? Tá. Então ela pode atender todo o Brasil, gente. Fiquem ligados. Ou exterior também. outros países. Exatamente. Eu falei Brasil, não, mas ela pode atender geral. Então fiquem espertos aí. Então me diga uma coisa, como, né, explicar para quem está assistindo a gente, como que é esse atendimento? Porque eu assim fiquei maravilhada, né? Eu gosto muito de sempre aprender também, e a gente sempre conversou, enfim, como que funciona.
explica um pouquinho, o pessoal vai ver o mapa aqui do atendimento, enfim, explica um pouquinho como que é o atendimento porque tem as perguntas que você faz, tem as coisas, para o pessoal entender um pouquinho, né? Digamos assim, eu quero fazer a minha sessão com ela, como que vai ser? Para o pessoal já saber, assim, se preparar para saber como é e como que você faz esse atendimento. Então, assim, eu marco uma sessão com a pessoa, é online, por Meet ou pelo próprio WhatsApp, por vídeo. E daí, a primeira coisa que eu vou perguntar são os dados da pessoa. A idade, como que é o sono dela, se ela toma remédio, se ela faz exercício, como que ela está em relação àquele dia, se ela está muito ansiosa ou desanimada. Aí a gente vai perguntando algumas situações, se ela fez, porque também tem uma situação que a gente tem algumas coisas que a gente não pode fazer a sessão. Por exemplo, se a pessoa fez uma cirurgia recente e às vezes uma cirurgia que precisa de mais cuidados, né? Então a gente evita, porque o corpo já está meio enfraquecido, tá lá, né? Então aí a gente porque quando eu faço a sessão, mexe nas células do corpo humano. Então, ali dá uma mexida no corpo, né? Então, a gente faz essas perguntas e o que eu vou perguntar para a pessoa? Se ela vai me explicar, vai me contar a história dela, quais são as dores. Ela está com dores, vamos dar um exemplo, ela está com dores, às vezes tem pessoas que têm muita dor no pé, eu vivo torcendo o meu pé, ou tem uma dor aqui do lado, vamos colocar, né? Então, ela vai me passar 3 sintomas dessa dor, ou seja, o que for, né? De uma queixa que ela veio, né? Então, ela passa 3 sintomas. Com esses 3 sintomas, eu vou fazer a sessão intencionando esses 3 sintomas. E aí, nesse momento, eu peço para a pessoa relaxar, eu conduzo uma meditação, às vezes um relaxamento aí, e daí eu começo a trabalhar com esse mapa aqui. Posso pegar? Deixa pode ficar à vontade. E com esse mapa aqui. Então, pra mostrar para o pessoal ficar. Acho que tá bom vendo. assim, né? Então, nesse mapa aqui, eu tenho um corpo humano, temos a frente e as costas. E aqui tem as chakras, aqui tem esses pontos aqui do meio, aqui são os chakras, aqui são os pontos da microfisioterapia, né? E depois a gente chama de varredura, que eu vou ver se tem alguma coisa. E no último, eu vou liberar ou desbloquear o que está bloqueado aqui. Na verdade, aqui, se você for olhar, nós temos 4 mapas. Tem o mapa dos chakras, se fosse só isso, né? Depois tem o mapa da microfisioterapia e tem o mapa da varredura que a gente faz aqui. E, por fim, a liberação, que daí é outro ponto que eu uso aqui, mas o importante é esse mapa aqui. É aqui que a gente trabalha, é aqui que eu vou liberar e que eu vou encontrar as memórias que estão aqui bloqueadas, pedir para a gente liberar. E que então, é sensacional, porque eu fiz e daí tem... Ela comenta, daí ela explica pra gente, olha... E para quem nunca fez microfisioterapia, eu já fiz microfisioterapia outras vezes, e aqui como tem a microfisio também, ela comenta datas ou a idade que a gente tem. Tipo, com 8 anos tem um sentimento assim na sua vida. Ou aconteceu algo que te traumatizou. Não que você vai ter que lembrar tudo o que aconteceu, mas assim, eu acho lindo porque assim, na microfisio existe isso, aqui tem a microfisio e ela fez para mim, e realmente as datas batem com as coisas que aconteceram, com os sentimentos que aconteceram nessas épocas na minha vida. Então, assim, para quem nunca fez, recomendo, porque assim, não é mágica, é ciência, é coisas estudadas e que assim, é surreal. Quando, tipo assim, ela fala, com 6 meses aconteceu tal coisa. Com 8 anos, não que ela fale o que aconteceu, mas ela fala assim, com 8 anos houve um sentimento X na tua vida. Aí, depois, a gente não lembra na hora também, mas depois você lembra, putz, 8 anos, tipo, mudei de casa, ou sei lá, mudei de escola, que há esses enfrentamentos assim. Então, assim, daí você começa a lembrar e você diz, mas era mesmo. Então, assim, daí você lembra dos sentimentos, lembra do que é ali. E é bem importante isso, porque daí começa, né, a tirar esses sentimentos da gente também. E tanto que você percebeu que eu não estou afirmando, eu pergunto, aconteceu isso?
É a mesma coisa que tal onde idade. você tinha medo de enfrentar alguma coisa, medo de enfrentamento, mas era um pânico, uma ansiedade. Então, a gente vai perguntando para o paciente e ele vai confirmando. Às vezes ele não vai, que nem você falou. Eu não lembro. E pode acontecer, Sim. é normal. Às vezes vem uma memória transgeracional. Que está marcado no você corpo. Você tá não é obrigado a marcado. lembrar porque está no inconsciente. O Você não vai lembrar. O importante é você liberar aquilo... isso. Tanto que a gente fala assim, você não precisa, porque tem pessoas que falam assim, eu não acredito. Tudo bem, mas vai acontecer. Porque são memórias, é ciência, é nossas células. Está nelas, né? Então, Exatamente. não tem como você dizer, ai, não. Então, esse é o mapa tradicional que eu trabalho. E geralmente eu trabalho, isso aqui sempre nas primeiras sessões. Sim. Esse mapa está sempre, toda a primeira, segunda, terceira sessão. Tá. E eu tenho um segundo mapa, Mostra lá. o mapa 2, né? Isso é interessante. Esse mapa aqui é do cérebro. Então, eu vou trabalhar eu tenho o cerebelo, o tronco cerebral, Legal. quarto cerebral, a medula cerebral. Então, mas isso aqui é para dar um impulso maior ainda para resolver a situação. E, assim, eu utilizo, mas nem precisa muito... Assim, a gente já... o que eu encontro de mais bloqueios são aqui, né? Aqui, geralmente, é menos. Então, mas ele é um impulso. Na verdade, isso aqui é usado mais com situações, vamos dizer assim, mais complicadas. Situação de câncer. Eu tenho uma paciente usando isso. Então, a gente usa mais... um impulso a mais, né? Para conseguir trabalhar. Mas aqui já pega a região do cérebro. Então, tem muita coisa aí, né? Ó, vamos ler mais mensagens aqui. A Rita Royek mandou boa noite e colocou: Margarete é uma terapeuta dedicada. Fiz uma sessão já, senti uma boa diferença e houve várias assertividades. Também fiquei pasma. Não assustada, mas é que assim, eu gosto e sei que as coisas dão resultado. E o que eu acho legal também de terapias A Rita fez comigo. Porque assim, tanto a tua como outras, enfim, todas elas trazem pra gente conhecer também e saber o que acontece com a gente. Porque daí você vai entender, tal emoção ficou ali, você vai começar a trabalhar com aquilo também, você vai começar a se entender e você vai começar a mudar algumas coisas também. É isso que eu ia falar agora. Quando eu comecei a fazer o curso, era para mim. Eu estava me tratando. Porque aconteciam tantas coisas que eu ia fazendo, porque a doutora Roberta, além de ela dar o curso, e nós temos ela mensalmente, a gente chama de sessão coletiva, ela faz isso. Legal. E no começo, as primeiras sessões, eu ficava muito cansada. Porque ao mesmo tempo que você tudo bem, fazia a sessão, mas eu também estava estudando, né? E daí você ia percebendo os pontos que você precisava entender com relação a você. E eu fui vendo aí, nossa, como eu tinha. E é libertador, porque daí você começa a ser, que nem você acabou de falar, você começa a se conhecer. E daí você sabe, você vê que, o que estão falando? Eu sou assim, mas eu não tenho que mudar. É assim que eu sou, mas não quer dizer que isso está errado. Sim. E está tudo certo. Vai embora, vai viver. Exatamente. É maravilhoso. É legal porque daí, assim, quando você faz, né, essas sessões ou outras, enfim, você começa a se perceber e você começa a perceber, eu me estresso por causa disso e isso está fazendo mal para mim. Tá, mas eu não preciso me estressar. Começa a se perceber. Aí você começa a eliminar coisas que vão te fazer mal, sabendo, consciente, que você não precisa daquilo. E eu tinha uma dor, no caso, a dor física, dor de cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça. E eu comecei a fazer essas sessões e também a gente tem troca com os colegas, os próprios colegas. Que legal. Também para aprender. Sim. Era tudo treino. E mesmo na troca, já estava funcionando. E realmente, eu não tive mais dor de cabeça. Hoje eu tenho alguma coisa, se tiver alguma... É muito raro, não lembro mais quando eu tenho as minhas dores de cabeça. Já vai liberando. Vai melhorando, nossa. Aqui, ó. Você respondeu... Não. Minha prima linda, terapeuta maravilhosa, melhorei muito.
Viu? Acho que é a minha prima de São Paulo, a Margarete. É, a Margarete também. É. Por isso que eu ia ler, eu falei, Margarete, falei, tá, mas se Esqueci. Gente, eu pensei que eu tô ficando maluca, não me façam isso. Eu olhei ali, eu falei assim, Margarete Binotti falando, minha prima linda e terapeuta. Mas se eu tô falando com a Margarete, gente, não façam isso pra mim. Eu esqueci de falar esse detalhe. Foi. Não, eu falei, gente... Eu esqueci de falar. Pensei, como que ela tá ali? Eu não vi ela responder. Eu olhei, por que ela falou você? Tá bom, agora eu entendi. Já sei que ela tem uma prima Margarete também. Tenho, eu esqueci de falar, mas eu tenho uma prima que mora em São Paulo e o nome dela é Margarete. Sim, eu fiz várias sessões nela, na mãe dela. E no tio também eu fiz. É maravilhoso. E a minha prima, inclusive a minha prima teve problema de... Ai, como que é aquele na perna? É trombose. Ou é trombose? Prima, confirma aí, por favor. Confirma se é trombose, Margarete. Você, Margarete Binotti, que está aí, não é essa. É você. Confirme se foi trombose. Ai, foi engraçado. Foi. Não, essa estão querendo me deixar maluca. Então, não sou eu. Eu não queria fazer isso. Tem problema. É que é difícil, às vezes. Não é toda família, às vezes, que tem o nome igual, né? É muito engraçado. Aí eu li Margarete Binotti ali. Linda, ela colocou lá. A Rita Hayek, linda. Então, assim, o interessante dessas terapias, assim, que, como você falou, que englobam tantas outras, que é Roberta Rocco, né? Roberta Rocco. Ela conseguiu pegar várias coisas que todas elas tratam, mas ela conseguiu trazer em uma só, porque a gente faz separadamente, ok? Faz microfísio, eu já fiz constelação, eu já fiz outras e tal. Só que ela conseguiu trazer de um jeito que daí você trabalha ali tão, como que eu diria? Profundamente em uma sessão, que assim, eu fiquei maravilhada, porque como você falou, que a gente sabe que vai alterar a célula, vai alterar tudo, vai melhorar o sistema imunológico, vai tirar essas memórias, que a gente sabe que também são traumas, né? A gente não falou em trauma específico o nome, mas são traumas que ficam gravados no corpo e que vão liberar a pessoa, porque às vezes a pessoa está tão estagnada, seja na sua vida, né? Ela está ali que parece que fica patinando e patinando, e são coisas que estão, parece que segurando ela, e que são essas coisas que ficam travando, né? Exatamente. A gente ficou falando de dor, essas coisas, esquecemos de falar. Trata ansiedade, desânimo, insônia, procrastinação. Esse é bom, procrastinação. Não consigo. Por isso que entra a constelação familiar. Aquela questão de eu recebo um dinheiro, mas ele some. Riqueza financeira. Não consigo organizar a minha vida. Parece que a minha cabeça não está... Tenho muita, às vezes, vamos falar, até preguiça, às vezes, o desânimo, né? Tudo isso são situações que a gente pode colocar lá na intenção e trabalhar com isso. Sim, porque é tudo... Intencional. São isso. todas coisas que, às vezes, assim, como você falou, a pessoa tem uma tristeza, tipo assim, a vida dela é legal, tem uma vida legal, trabalha legal, tem um rendimento... Tá tudo legalzinho. Só que ela tem uma tristeza, um negócio que ela não sabe de onde vem. Que às vezes é transgeracional. Transgeracional é o quê? Vem de outras gerações, que vem vindo lá da mãe, avó, bisavó, tataravó, enfim. Então, assim, são coisas que às vezes não se explica racionalmente, que ele fala assim, não, essa tua tristeza é de tal coisa. Não dá. Trata-se com uma terapia que vai tratar mais profundamente e vai fazer essa alteração você vai buscando interna, né? Isso, trabalhando através do mapa, você vai percebendo onde estão esses bloqueios. Olha que legal. A Patrícia Meire colocou amiga. aqui, ó. Marga, que legal. Não sabia que era ligada com a microfisioterapia. Show. Viu? Eu tenho que falar dela. Eu preciso falar dela. Fale. A Patrícia foi quem me levou a conhecer a microfisioterapia. Que legal! É muito legal isso. E assim, quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, meu Deus, tem coisas que o mundo dá volta, gira e uma hora, pá. E então foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer o curso e daí eu comecei... Tá, ela falava microfisioterapia, daí eu lembrei. Então, a Patrícia me ajudou, me levou numa microfisioterapeuta. Muito boa, por sinal. Eu não tô lembrando o nome dela aqui, talvez ela me coloque aí. Mas muito querida. E realmente, a primeira vez que eu fui lá... Você assustou?
Foi, porque ela falou umas coisas que até hoje o pessoal ainda às vezes vem na memória. Ainda tem um pedacinho, alguma coisinha aí. E daí, tanto ela falou assim, uma situação, vou dar um exemplo que aconteceu Sim. comigo, né? Mas ela falou assim, sua mãe, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela passou fome. E muito mais coisa, assim, Sim. sabe? E como eu era uma pessoa, eu falo assim, naquela época, a gente não tem o conhecimento que tem hoje, Sim. né? Então, era muito, eu digo assim, a gente tá, nossa, como a gente precisaria, né? O conhecimento é liberta. Então, você vai percebendo isso. Nossa, e daí, quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, será? Daí você fica assim, meio assim, é um choque, né? Uhum. E eu já vinha com outras situações, porque a minha história já é uma história de muitos percalços e tombos, e levanta e sobe, né? Então, aquilo foi bem interessante. E daí, aqui, fazendo aqui, eu falei, nossa, maravilhoso. Eu falei, tô aqui. Olha, Então, tá graças a Patrícia, eu conheci. Patrícia mandou aqui, ó, é Francine. A Francine, isso Olha, mesmo. minha perfeita. E realmente, como você falou, as coisas ficam marcadas na gente e a gente não sabe de onde vem, às vezes, os sentimentos né? A gente tá lá assim, do nada, você tá num dia legal, tá tudo legal, tua vida tá linda. E de repente vem aquele desânimo, você não quer saber de nada. E não é. É Não alguma é. coisa que vem, às vezes é um gatilho que dá, que Isso. puxa aquilo naquele dia específico, e daí você. Inclusive, esses gatilhos que a gente fala, você pode, numa primeira sessão, e melhorar. Ah, passou. Mas se de repente esse gatilho, essa memória fica algum risco, tem alguma coisa Resquício, que alguma coisa. tenha mais lá, você pode acontecer alguma coisa e o gatilho acender tudo. Por isso que a gente pede para a pessoa sempre fazer de 3 a 4 sessões. Então, Porque daí você consegue, né? e isso vai Eliminar limpando, aquilo. eliminando, né? Porque pode acontecer isso. E também a gente, depois dessas 3, 4 sessões, são, digamos, de 4 a 5 meses, porque às vezes fica um pouquinho mais, né? Aí a gente pede para a pessoa, de vez em quando, daqui uns 6 meses, ou até 4 meses, retornar de novo. Porque nós estamos aqui numa situação. Emoções é o que mais tem, toda hora, né? Então, que nem a gente falou, a gente nem comentei, mas é aquilo que você não esperava que ia acontecer e aconteceu. É uma emoção que veio ali, uma né? surpresa. Uma surpresa. E essa surpresa, às vezes, não é uma surpresa ruim. Tem a surpresa boa e tem a ruim. Tem a ruim mas também. Às vezes até a boa, porque impacta você, né? Impacta. Não, de repente, acendeu uma memória lá atrás e que anos que você nunca viu lá. Então, sempre é bom a gente fala uma manutenção para retornar e fazer isso. Então... Que legal. E me diga uma coisa, você estava falando ali, para atender as pessoas, você não pode atender pessoas que estão fracas, né? Recém-operadas, enfim. Mais alguma questão, assim, que não pode? Então, não sei se tem problema... deixa eu me lembrei. Desculpa ter cortado, mas me lembrei. Não, pode falar. Ou algum outro problema assim, eu até me lembrei. Às vezes, pessoas com problemas psiquiátricos mais fortes, não sei. Não. Me veio a ideia. Até com Alzheimer o pessoal já atendeu e teve melhoras. Que legal. Não fui eu que atendi, Sim. são minhas colegas, mas atenderam e teve melhoras. Então, teve uma colega... Eu posso falar um exemplo agora? Sim, teve uma só não falar o nome da pessoa, mas o exemplo você pode falar à vontade. Isso. Tem uma colega minha, ela mora aqui perto da região aqui, e ela atendeu a mãe de uma moça que estava na cama, de uma amiga dela, que estava de cama, acamada, e ela não se alimentava, não falava, tinha, sabe, paradinha, assim. E... Desculpa. E ela fez a primeira sessão, a pessoa começou a se alimentar. Dias depois, ela começou a pedir comida. Uau. E já a fisionomia dela mudou, começou a se animar, sabe? Então, isso é sensacional. Agora eu perdi o que você tinha me falado. Eu perguntei às vezes... Não tem problema. Não, é que a gente se empolga e fica pensando nas coisas. Se pessoas com problemas, que eu falei do Alzheimer, mas assim, problemas psiquiátricos, às vezes que tomam medicação mais forte, alguma coisa, pode ser feito também? Pode, desde que essa pessoa tem... Porque tem casos que a pessoa não consegue responder por ela, daí tem que ter alguém que seja... Mas daí pode também. Pode. Ai, que legal, interessante. O que eu queria falar, você perguntou para mim quais são os casos que não se pode fazer, né? Está muito sensível, operado, enfim. No caso da cirurgia, porque a pessoa fica
debilitado, Sim. né? Então, a gente procura fazer... Vai vendo como é que a pessoa tá, 2 meses depois, 3 meses depois, a gente vai vendo como é que a pessoa tá. E também casos com a gravidez, até o 4º mês, a gente evita legal. fazer. É porque daí Porque- vai mexer nas células da mãe e vai mexer no filho, né? Tá junto ali, né? E na verdade pode os primeiros 3 meses ou 4 meses são os sim. mais complicados, assim, Tem que né? cuidar Então é mais. melhor cuidar, né? Então, para evitar problemas, então a gente não faz nessas pessoas. Mas as demais, e aquela coisa que a gente já falou da criança com a mãe, a gente Sim. pede sempre A ligação. a dos ligação. dois. A mãe faz o tratamento e o filho também. Que com certeza. Tanto é que eu tinha comentado muito ali desse negócio físico, mental, emocional e energia espiritual. Sim. É por isso que muitas mães, quando fazem um tratamento, né, vai reverberar na criança, né? E tem gente que pensa assim, não, eu tenho que só levar meu filho no médico. Eu não preciso ir, digamos, né? Ou em terapias, enfim. E leva o filho e medica, e trata, e faz terapia, enfim. E a criança não tem a melhora. Então, assim, ter essa consciência que é a mãe e o filho, porque está no sistema ali, e tem a Nossa. influência... Isso como que eu vou dizer? É uma coisa assim fantástica. Não tem, é maravilhoso, porque eu e meus pensamentos, né? A gente já passou por isso, né? Se a gente soubesse tudo isso, né? Eu tenho uma Uau. filha bem mais velha, tem 27 anos. 28 anos. Então, tudo que a gente passou lá e lembrar que a gente podia ter melhor. Nossa, poderia ter sido muito mais leve. Diferente. Muito mais leve a vida. Mas Se assim, não agora a fosse. gente entende e Não, daí a agora gente estamos aqui, faz estamos daqui para aqui. frente o legal. A gente Mas tenta. realmente esse entendimento que você falou, que a gente sabe que é o sistema, que assim, tem lá a família, independente se é pai e filho, mãe e filho, quem mora ali junto tá num sistema. E aquilo vai influenciar todo mundo. Então, assim, e daí a ligação mãe e filho, que é mais forte, porque, né, a gente gesta, enfim, tá ali, é muito mais forte. Então, assim, você tem que tratar ali. Então, às vezes, não adianta só, eu só vou levar o meu filho no médico, eu vou levar o meu filho no terapeuta. Não. Eu estando bem, vai reverberar e todo mundo vai ficar bem. Você me lembrou de uma coisa aqui, da epigenética. Adoro epigenética, Bruce vamos. Lipton, eu adoro também. Então, a biologia da criança. Então, o que ele Tô fala... terminando de ler ainda. Não, porque é uma coisa que é maravilhoso. estudo, né? Não é uma leitura, você o tem estudo. que... Não, eu quero voltar a ler de novo. Então, é o que ele fala, né? Nós somos o que está no nosso ambiente. E não o que os nossos pais foram. Por exemplo, a minha mãe tinha pressão alta. Não preciso carregar isso. Eu sou o meu ambiente, o que eu sou aqui, o que está ao meu redor. Não o que está... Né? Que então, veio assim, de lá. Tem as coisas genéticas que a gente recebe? Tem, você tem. Sim. Não dá para dizer assim, não tem... Fisionomia? Né? Não. Mas, assim, o contexto onde você vive, a forma como você vive e como você está naquele sistema que você está inserido, ali vai mudar totalmente. A gente sabe quanta gente, às vezes, muda... Vamos até falar de casa, né? Você muda de uma situação onde você está, você muda de alimentação, você muda, às vezes, de um emprego, a pessoa vira outra pessoa. Com certeza. Porque o contexto inteiro vai mudar. Com certeza, muda totalmente. O emocional vai mudar. É o emocional que tá ali, né? Totalmente. Aí você vai ficar mais feliz, vai se sentir mais animado. Tudo isso vai mudando. E tem a tua percepção, como que você tá olhando para isso também, né? Então, o que eu quero mudar? O que eu quero ser hoje? Como que eu quero ser, né? Então... esses questionamentos é que muita gente, às vezes, não faz e deixa passar. E, assim, a gente que terapeuta, que estuda, e quem não é terapeuta também que estuda e sabe, é a gente que comanda. Então, assim, você que sabe o que você quer fazer com a tua vida, com o teu corpo, com as tuas coisas, com as tuas células. Dependendo de como você estiver vibrando, a tua célula vai estar... Então, você tem que estar sempre... Sempre com responsabilidade. Você tem que estar... como que é? Seja sempre responsável por ti, né? Sim. Chamar a responsabilidade. Exatamente. Saber o que está fazendo, né? E escolhendo, né? Sabendo que o que você faz hoje, o que você vai... Inclusive, até o comer, né? O que eu vou comer, o que eu vou assistir, o que eu vou olhar.
O que eu vou escutar? Quero escutar coisa boa, eu vou ficar numa energia. Eu Ouvir. gosto muito que agora estão postando cada vez mais no Instagram as músicas e as frequências de músicas. Eu sempre gostei demais de música. Eu sempre estudei sobre música, as frequências, isso bem desde mais nova. Então, assim, eu sempre gostei, porque dependendo do estilo musical, gosto de todos, não estou falando que não gosto, mas dependendo do estilo musical e do tipo da música, a frequência é um pouco mais baixa e você fica mais triste. Pode ser músicas ótimas. Tem músicas muito legais que eu gosto, só que são umas músicas que deixam você mais... Já tem outras músicas que você escuta onde você estiver, você quer sair dançando. Por quê? Porque ativa diferente a frequência que a gente tem nas células. Eles têm eles falam uma outra frase, mas eu não estou lembrada aqui. Quando ativa alguma coisa no nosso cérebro aí, mas eu não estou lembrada aí. Mas, enfim, de qualquer forma, é o que você está... Amígdala, você fala? Não. Então tá. Mas é um alimento. Quer queira ou não, é um alimento que você está jogando para tua... É o que você vê, o que você come, o que você ouve, o que você cheira. É tudo junto. Tudo junto, exatamente. O que eu ia falar agora que eu esqueci. Mas, enfim, o que eu queria te contar alguma coisa interessante aqui sobre... Me conte que eu gosto de saber. A Seven Hills tem várias recomendações. Então, não é só... Tipo assim, eu falei sobre depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, né? Alergias em geral. Alergia, tem pessoas que se especializam só para isso, porque é impressionante. E alergia é muito da pessoa estar num lugar e ela mesma não perceber e ela não suportar aquela situação, aquele negócio, alguma coisa, ou sentir falta de alguém que não está mais perto, não está mais um falecimento, alguma coisa assim. E a pessoa acaba tendo na própria epiderme lá já essa reação, né? Legal. Então, dores físicas, como a gente falou, né? Traumas físicos e emocionais. Eu falei agora há pouco das situações que a gente não atenderia, né? Sim. Também tem um caso assim, tipo assim, sofre um acidente. Não pode. Daí não tem o que trabalhar aí. Sofreu um acidente, colocam... Porque daí não pode, porque a pessoa está naquela fase Só no pós, no caso, poderia por causa do trauma do que houve, né? Mas assim, para dizer, foi um acidente, momento, não. naquele não. Que mais? Rinite, artrites, Legal. problema de depressão, osite, problemas de depressão e respiratória, Tanto pressão alta, pressão baixa, essas coisas. Sim, porque na verdade eu não vou mexer nisso aí. É só o emocional. É o emocional e eu vou você vai me dizer o que você quer e eu vou intencionar. E você vai estar junto. Então ali já entra a física quântica, o campo mórfico, né? Então ali eu intencionei isso, vai ser. Não tem. É impressionante, não tem o que fazer. Você está fazendo aí, pronto. Mas você está lendo, passando a leitura. Problemas de depressão, já falei. Problemas escolares. Crianças que ficam de desatenção, né? Ou irritabilidade. Um monte de coisa aí, né? Falta de atenção, concentração, hiperatividade. Escassez financeira, que a gente falou agora há pouco também. Obesidade e compulsão. E tem uma história de uma colega que ela fez. Então, ela começou a tratar com a doutora Roberta e depois foi fazer o curso. E ela tinha... Bom, o que eu entendo, ela conta que ela reduziu 62 quilos. Uau! Trabalhando com a Seven Hills. É um conjunto, né? Sim. Seven Hills, e mais o que precisa lá, nutricionista, Sim. Mentalmente, tudo, né? É um né? contexto inteiro, né? Em um ano, ela reduziu 62 quilos. Ela mora aqui em Curitiba. E que, na realidade, a gente sabe, né? Que, assim, toda e qualquer coisa que acontece com a gente, no corpo, enfim, não só obesidade, seja ali que você falou pressão alta, todas as coisas têm as questões emocionais, tem as questões ambientais do sistema que você está inserido. Então, assim, você tem que ir em cada pedacinho. A Seven Hills, como já trata tanta coisa, aí ainda junto com as outras coisas, no caso, nutricionista, o exercício. Gente, é maravilhoso. Perfeito. É o casamento perfeito. Viu? Exatamente. Porque
esse negócio da obesidade é muita coisa ali dentro. No conflito. Que a gente sabe que, inclusive, traumas físicos, problemas, né? Sim, Ocasionam assim, isso. Essa pessoa, quando ela tinha questões com o corpo dela e muito problemas de relacionamento com o pai dela. Sim. Então, ela foi se protegendo. Foi se protegendo e o corpo foi... Né? Então, a gente vai vendo essas coisas. Eu acho assim, que a gente, eu não sei se a gente comenta, né? Pensa assim, é tão legal, porque quando você vai já conversando com a pessoa, você já vai percebendo, a partir do momento que você estudou tudo isso, e você vai vendo o que a pessoa fala, você vê que aquela pessoa está precisando de ajuda. Porém, nem sempre a gente consegue, né? Porque depende da pessoa querer, né? E procurar uma ajuda, né? Sim. Mas você conversando com as pessoas, você já sabe o que ela tem, né? Você vai percebendo mesmo, pegando um pedacinho ali, uma conversa ali, uma conversa aqui, você já vai vendo ali, ela tá precisando, ou aconteceu isso, teve uma situação assim, né? Então, na Seven Hymns tem muito disso, a gente vai percebendo nisso, né? Inclusive, eu tive uma paciente, eu não, assim, ela não foi até o final, porque ela já era já fez o curso, mas ela quis que eu atendesse ela. Ela tinha questões da menopausa. Misturado com... Não conseguia aguentar o cheiro nenhum. Tudo que fosse qualquer tipo de cheiro, comida, de alimento, ela era muito seletiva. E ela tinha mais uma outra coisa que eu não... E os traumas da infância com a família dela, um monte de situação. A falta de uma carência super forte, né? Então, essa pessoa foi tratando e eu sabia que... Sabe quando você percebe? Ela tá segurando aquilo lá. Aí, aquela situação de... Eu tenho um ganho aqui. Um ganho secundário com a situação que ela mantém. Então, eu vou segurar aí. Mas pena. ela tinha resultados. Mas quando tá melhorando, daqui a pouquinho, ela voltava tudo de novo. Ai, dá uma... É uma pena, mas enfim. E é o processo de cada um, né? Porque, assim, a gente, enquanto terapeuta, a gente atende, a gente até visualiza o que está acontecendo... Só que a gente não interfere porque, assim, o cliente tem um livre-arbítrio e ele sabe, você quer, né? Então, continuar o só que é ruim porque a gente sabe que tem o resultado, né? Sim. Ela pode melhorar, mas é o processo do tempo dela, né? Exatamente. E como tem casos também que você começa a falar assim, 3, 4 vezes sessões. Mas vai ter casos que você precisa mais. Sim. Porque é o que tem que ir tirando. né? O que o teu... assim, é muito interessante. É o que o teu corpo vai dizer. O corpo sabe, o corpo é inteligente. Ele vai falar assim, não, primeiro tem que fazer isso. Numa sessão com uma outra pessoa, outra paciente, ela colocou 3 situações lá, 3 intenções. Mas comentou, tá? Que ela estava com a menstruação dela, estava muito maluca, fazia 5 meses que não vinha, coisa assim. E daí eu falei, tá. E daí eu perguntei com ela, fiquei conversando com ela, mas ela falou assim, não, eu quero que veja esses 3 sintomas aqui, que eram outros, não tinha nada a ver com isso aí. Tá, tudo bem, encerramos a sessão. 3 dias depois, ela me liga, Margareta, a menstruação desceu. Daí eu falei assim, nossa, mas o teu corpo é muito inteligente. Porque assim, mexeu nas células, liberou o que tinha que liberar e a coisa começou a funcionar novamente. Então, pode acontecer, você vai, chega e conversa comigo, fala todas as intenções, são 3 intenções, porém, você conversou comigo e colocou lá, mas o corpo, na hora de resolver lá, ele falou, não, é aqui primeiro que eu vou começar. Então, pode acontecer também. É impressionante. Nossa, e é muito legal porque, assim, o que você falou, que talvez quem não é terapeuta às vezes não entenda, é a mesma coisa no shiatsu e na medicina chinesa que eu estudei, o corpo se autocura. Então, ele sabe o que ele tem que fazer. Sabe. Então, assim, lógico, existem as terapias que ajudam, porque tem que ter alguns comandos, tem que ter algumas coisas para desencadear aquilo, mas, assim, é o próprio corpo que está se curando. Então, a gente tem ferramentas, porque daí tem as técnicas que a gente aprende, seja ela, né, qual for, enfim, de terapias que trabalha com isso, principalmente as terapias energéticas que ajudam muito, né, que tem toda essa parte de física quântica e campo morfogenético, enfim, essas coisas assim. Então, assim, a gente sabe que isso vai desencadear e o corpo simplesmente vai se
autocurar, se regenerar, enfim, e Exato. vai ficar funcionando depois normalmente como ele tem que funcionar. Exatamente. E tem outras situações também. Eu tive uma. Deixa eu ver se eu lembro uma outra situação. Eu não estou lembrada que está aqui. Mas, enfim, o corpo fica. Ele dá uma mexida lá dentro. Eu falo assim: olha, nós acabamos de fazer uma sessão e lá dentro foi mexido. Em todo o seu corpo foi mexido. Por isso que eu não comentei antes, mas agora Sim. a gente pede que após a sessão a pessoa tome muita água. De 2 dias a 3 dias. Bastante água. Por quê? Eu sempre falo assim, por quê? A água, ela limpa. Então, está limpando. Nós mexemos nas células. Tinha um bloqueio lá, nós desbloqueamos, né? Então, precisa ser limpo isso aí. Né? Então, uns 3 dias, precisa tomar bastante água. Ou mais do que o normal. Outra coisa que eu vou te perguntar, porque eu fiz a sessão, mas não vem ao caso, vou perguntar para vocês saberem. Existe algo que acontece, porque, lógico, o corpo vai estar se reorganizando, vamos falar assim, né? As células ali. Pode ocasionar algum desconforto, alguma coisa, varia de pessoa para pessoa, às vezes dependendo do que mexeu também, como essa menina que você falou que menstruou, às vezes de repente uma dor mais incômoda. Então, enfim, depende de pessoa para pessoa o que vai acontecer. Sim, sim. E tem um incômodo. Geralmente, no meu caso, eu fiquei muito... Desculpa. Tipo um cansaço, sabe? Dá um cansaço. Você fica bem cansadinha, meio... Você falou hoje estava zonza. A gente fica, né? Fica meio zonza. Acho que era isso. Fica meio zonza. Eu falo assim que nesse dia eu não posso nem... É melhor não sair. Porque você fica meio perdida. Teve um caso de uma tia minha, ela não está aqui hoje agora. Ela teve uma situação que ficou mais, assim, uma semana. Nossa. De reparo. A gente chama de reparo. Sim, então, porque daí houve uma mexida e vai se organizando, né? Quanto mais crenças que a pessoa tem, mais... tudo isso vai somando, sabe? Então, ela tinha muita dor no estômago, dor de cabeça, um cansaço nas pernas. Mas eu vou falar uma coisa, depois de uma semana ela melhorou e essa minha tia, essa pessoa, ela saiu trabalhar com 70 anos. 70 anos? Que legal. Eu acho que ela tinha quase essa idade. Assim, foi maravilhoso. Sim. Pense, a pessoa estava desanimada, triste, de repente fazendo tudo isso. Eu digo assim, começou a viver. Porque a gente fala assim, às vezes tem pessoas que estão vivo mortos, né? Ou vivo morto, né? Às vezes é novo ainda e já tá... No caso dela foi mais impressionante ainda pela idade da pessoa. Já tinha passado dos 60 anos. Então, de repente... vou sair, vou fazer minha vida. Exatamente. E foi muito interessante porque foi bem no período que eu estava treinando. Então, você faz... Daí você faz, ainda se diz, como assim? Como assim? Aí ela fala assim... Como que está acontecendo isso, meu Deus do céu? Daí eu falo assim, não, mas calma, já vai melhorar, já vai melhorar. Mas melhorou e a pessoa ficou, como que diz, supimpa. Não, e que lindo, porque assim, como você falou, não só às vezes pessoas de mais idade, mas às vezes pessoas novas, como você falou, às vezes estão lá, ou depressão, ou ficam procrastinando, ou tem aquela preguiça, aquela coisa assim que parece que, tipo assim, o mundo tá acabando e eu não tô com força para fazer nada. Não tenho vontade de fazer nada, desânimo. E às vezes tem alguma coisa lá por trás, ou é transgeracional, ou é gestacional, ou tem alguma coisa, alguma memória que tá ali, né? Ou às vezes é uma liberação que tá precisando aí, né? Exatamente, porque às vezes tem gente que fala assim, mas a pessoa tá, tipo assim, que depressão é frescura, ou que a pessoa tá ali, só é preguiça, ou só... Não. Não, tem algo que fica bloqueando e que dá para fazer esse desbloqueio. Exatamente. Essa situação de depressão, o pânico é uma coisa assim, nem imagino tem tanto assim, né? Mas eu pego muito paciente com essa situação aí. Depressão, pânico, ansiedade. Uma ansiedade, mas uma tristeza. Às vezes, o que eu percebo? Parece que essas pessoas não têm... Não sabe, tipo assim, falta alegria.
falta alegria na vida, né? E você começa a fazer a sessão, a primeira sessão, a primeira coisa que eles percebem, aquilo que foi falado, né? A leveza, e ela fala assim, nossa, eu não sei o que é explicar isso, mas parece que a pessoa começa a ter uma outra visão, uma perspectiva de olhar assim para o mundo com outro olhar, muda, Nossa, né? que legal. E isso é maravilhoso. E a maioria dos casos que eu pego, porque são mulheres acima de 40 anos, e tem muitas questões aí que se somam com elas, com essas pessoas, né? Sim, porque daí já tem uma vivência Tem muito uma vivência. grande, ou daí, digamos assim, dependendo da idade, cada um tem filho, uma época, já é aquela época assim que os filhos já foram seguir sua vida, estão sozinhas, exatamente. ou estão aposentadas, ou não têm uma perspectiva, então daí ficam sem saber para onde ir. A semana passada, eu tenho mentoria cada 15 dias com a doutora Roberta, né? Então, a semana passada, ela fez a gente trocar entre os próprios alunos para a gente ver como que estamos, e cada vez você vai melhorando, porque a cada processo vai melhorando, né? Sim. Então, eu também fiz uma pessoa e sabe quando você pega aquela pessoa e percebe que tem muita coisa ali, né? Então, era uma situação de ter feito de câncer de mamas, né? Ter retirado as duas. E você sente aquela tristeza, assim, a gente percebe no campo mórfico, né? E ela tinha umas dores aqui na cervical, né? Na cervical. Que, terminando a sessão, a fisionomia da pessoa já era outra. Que legal. E a dor aqui na cervical já tinha ido embora. Então, são coisinhas, assim, que a gente fica perplexo. Que nem, eu tenho uma colega que fala assim, Margareta, você não acredita o que você faz, porque é impressionante. Não, mas não é eu não acreditar, é que a gente se surpreende, porque surpresa. Assim, é uma coisa que tem várias técnicas, eu trabalho com algumas, não com essa, que essa que eu achei muito legal, mas não tenho mais pique de fazer curso também, não. Já estou o suficiente com as minhas. Que realmente a gente usa uma técnica que a gente aprende e você faz e você diz, cara, mas já, tipo assim, numa primeira, numa segunda sessão já tem um resultado, não é que a gente não acredite, mas é que tipo, a gente vê que realmente pessoas estudaram, fizeram aquilo que você consegue fazer e consegue ter um resultado. Eu falo assim, não acredito, mas é que a gente fica Sim. boba, porque, gente, isso está acontecendo. Sério, eu não tô, sei lá, tipo assim, fica um tempão assim, mas é maravilhoso, o fato de você olhar para aquela pessoa e ver que está totalmente diferente, mais feliz, e você está produzindo algo, dando um resultado positivo, né? E para quem não entende, né, que está assistindo a gente, às vezes que não entende sobre campo morfogenético, física quântica, como que ela atende online e a pessoa vai sentir alguma coisa lá? Vamos já fazer um negócio de propaganda para ela. A pessoa está atendendo alguém lá no Canadá, vamos supor. Né? Acontece. Como que a pessoa vai sentir alguma coisa? Sente, porque a gente sabe, a física quântica é um fenômeno não local. Você não precisa estar na frente, ela não precisa estar aqui na minha frente para ela fazer uma sessão e para eu receber aquilo. Porque é uma coisa que é além. Então, assim, para quem, né, tem dúvidas, assim, mas como que online vai funcionar? Funciona. E é o que eu sempre digo, eu já falei aqui com outros terapeutas que também trabalham com terapia energética, todo mundo acredita no Wi-Fi, mas não acredita em terapia energética. Então, assim, o Wi-Fi tá aí, todo mundo usa. A gente está toda hora ligadinho ali e ninguém fica vendo. Então, assim, a terapia energética, física quântica, a parte de campo morfogenético, tá tudo aí. Só que a gente não vê. Só que a gente pode usufruir dos benefícios para a gente melhorar. Exatamente. Então, assim, muita gente tem essas dúvidas. Às vezes, como que eu vou fazer online uma coisa e eu vou sentir? E sente, eu fiz com ela e a gente sente no corpo. Então, assim, tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, outras não. Isso. Mas, assim, eu senti no meu corpo. Tem gente que vai sentir mais, tem outros que sentem menos. É aquilo que eu falei também, tem a reação que vai dar no teu corpo. Tem uns que pode dar uma dor de estômago, pode dar outras coisas. Dor de cabeça também pode dar. Então, não é que vai doer, que é ruim, para vocês entenderem. Isso. É um processo que o corpo está se reorganizando. Isso. Senão a pessoa vai ficar com medo, vai dizer, eu não vou fazer porque eu vou sentir dor. Não, alguns casos, né, que tem um processo, às vezes 2, 3 dias dá fica um pouquinho igual ou maior aquela dor, mas a gente chama isso de processo de reparação, tá em estado de reparação. Mas depois
esquece, já não tem mais, já melhora. Não, e é bom Mas- explicar, que senão a pessoa fica com medo, vai dizer assim, mas eu vou fazer uma sessão, daí eu vou ter dor de cabeça. Não, aí aquilo vai, o corpo vai estar se reorganizando ali, como ela falou, como é que é o termo reparação? Está se Estado de organizando ali reparação. e vai eliminar o que não precisa mais. Só que daí tem essa diferença, porque daí você está tirando aquilo do teu corpo e ele está sentindo ali e depois é maior. Uma coisa importante que eu queria deixar, assim, a gente fala com relação à cura, né? Tipo assim, a gente não promete mundos e fundos, né? E outra, não somos nós que curamos, Sim. né? E sim o paciente que vai trabalhar com isso aí e resolver a questão da memória que tá bloqueada aí, né? Então, tudo... Nós mostramos o caminho, a gente vai mostrando o caminho, mas a solução, a cura mesmo, é o próprio paciente que se cura. O corpo inteligente vai fazer isso. E quando a pessoa tem essa consciência, que muita gente tem assim, eu vou porque a terapeuta tem que me ajudar. A terapeuta colabora com o caminho, Mostrando o caminho. mostrando o caminho. Então, assim, às vezes, eu falo até por mim, faço psicoterapia, terapia, enfim, faço um monte de coisa. Você vai, aí você sabe que tal situação externa vai te ocasionar um estresse. Você já sabe que é aquele fator. Se você sabe que é aquele fator, ou você tira aquele fator, ou você aprende a lidar com aquilo para aquilo não interferir mais em você. Exatamente. Então não adianta você tratar e daí dizer assim, mas eu fui e não deu certo. É a mesma coisa assim, eu fui na Nutri e não emagreci, a Nutri não é boa. Tá, você fez a dieta? Como que você trabalhou isso, Você né? não fez a dieta e a Nutri é ruim. Então, assim, como você falou, então, assim, as pessoas que procuram terapia, que procuram ajuda, não sei a palavra que eu vou usar, deixa eu usar o termo. Devem entender, exatamente, que elas têm essa autorresponsabilidade. Isso. Não é o outro que vai te curar. Exatamente. Ele vai te auxiliar no caminho e você tem que fazer a tua parte, porque é você que vai se autocurar. Porque a hora que você entende que tudo que acontece ao teu redor com relação a você, é você o responsável. Você criou isso. Se você quer melhorar, é você que tem que levantar e vamos trabalhar. É bem Mas por dói, aí. né, a gente saber disso. Dói. Então, é muito fácil, assim, eu falar assim, não, mas eu fui na Nutri e não emagreci. Claro, você jogou a responsabilidade para outro. Tipo assim, como é que tem umas piadinhas, né? Paguei a academia, mas não adiantou. Ela não vinha você não foi na academia. Ela não vi. Então, assim, você tem que ter uma autorresponsabilidade de saber. Sim. Eu vou fazer, vou buscar lá e vou falar com a Margarete. Ela vai fazer para mim, eu vou entender os sentimentos que estavam ali, já vou eliminar algumas coisas, ela vai me posicionar lá, é que nem eu fiz com ela, né? Com X idade tinha um sentimento X lá na tua vida. Ok, então eu sei que um gatilho naquela época que eu tive foi esse. Então eu sei que se ocasionar de novo, eu posso ter o mesmo sentimento. Então, o que eu faço para entender e compreender também aquilo, foi eliminado, mas para não voltar a repetir a mesma coisa. Sim. Então aí você vai trabalhando em você e vai entendendo para você melhorar e para você não ficar repetindo também coisas, né? E com a Seven Hills, você tem, além dessa situação, aquelas situações de como que vou... por exemplo, uma paciente veio para mim, ela tinha muitas questões de família, perdeu a mãe, o pai como viciado e 2 casamentos que tinham saído. E o trabalho dela. Primeira coisa que resolveu assim nitidamente foi um up na vida dela, financeiramente e com os trabalhos. Que legal. Então, assim, ela começou a despertar ao enxergar aquilo que eu falei antes já, né? Sim. As pessoas começam a ter outra perspectiva ao redor delas. Elas começam a ter um outro olhar. E isso vai limpando, né? O que vai acontecendo aí? A vibração já é outro, o campo vibracional é outro, né? E vai melhorando, né? Então, tudo isso vai somando e deixando cada vez melhor, né? E é aquilo que eu falei, a responsabilidade como ela se percebeu, né? Vai percebendo as coisas, muda a perspectiva, muda a vibração, muda tudo e o ao redor vai mudar. Sim. Então às vezes tem gente que diz assim, mas vamos falar assim, às vezes uma família. Não, eu vou mandar o meu filho se tratar. Não, eu tenho que mandar o meu marido porque ele tem que melhorar.
Às vezes não é ele, E né? você- Às vezes é a gente que vê no outro, né? O espelhamento a gente vê no outro. Não. A gente melhorando, aquilo vai reverberar e vai melhorar para todo mundo. Porque os outros também seguem o exemplo. Então, se você tá bem, tá vibrando bem, se você tá melhor, o entorno teu vai mudar. É, E a gente sabe disso até sim. em relações, né? Porque às vezes a Sim. gente tem amigos, de repente estão numa vibração ali assim. Aí você muda um pouquinho, ou o amigo muda, enfim, né? Não tô. Mas assim, você tá numa frequência maior, de repente aqueles amigos se afastam, né? Então, as Porque coisas vão mudando todo Exato, dia. isso. Então, eu falo assim que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas antigamente você fazia isso. Aquela pessoa que era eu antigamente, ela não existe mais, tá? Só um lembrete. Hoje, o que eu sou hoje, amanhã eu já sou outra Nossa, pessoa. Ontem, então, eu já nem. De repente, a forma que a gente muda, sim. até eu não me conheço mais. Seria maravilhoso isso, né? Mas e as pessoas ficam focadas assim, nossa, ou em situações, digamos, numa situação há 10 anos atrás, você agiu de uma forma para responder uma pessoa. Hoje, acontece uma situação parecida, você responde de outra pessoa. Nossa, mas você falou assim com a pessoa. Tipo, em outra situação, tinha matado a pessoa. Agora você respondeu assim. Lógico, você aprendeu, você evoluiu, você está diferente, você... Você já Tudo vai aprendeu muita mudando. coisa que eu sabia naquela época, era uma situação. Hoje a gente já tem mais informação. Por isso que alguma coisa que eu gosto de repetir. Conhecimento é libertador, né? E as pessoas que se permitem se conhecer, fazer terapia que eu falo aqui eu englobo tudo, né? As terapias complementares, psicoterapia, enfim, todas as terapias que a pessoa busca alguém para auxiliar no caminho, né? Que a gente tem sempre que ter alguém, não dá para dizer... Tem lá, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ler um livro de autoajuda, eu vou fazer uma meditação, tudo ajuda. Mas você ter alguém para te auxiliar num caminho, para você seguir, para você ter um entendimento melhor, é muito mais rápido e você vai muito mais além, né? Com certeza. Que bom se todo mundo tivesse essa noção, né? Que é necessário isso, né? Que tem gente que Seria. pensa assim, eu não vou fazer terapia, nossa sociedade, né? Eu não tô maluco, não vou fazer terapia. Então, não, a gente faz terapia para se compreender e para melhorar a nossa vida. Com certeza. Não é? Não vou... pior não vai ficar. Não, a gente só melhora. Só melhora, a não ser que você não queira, né? Aí já é outra situação. Mas a gente vê assim, o comentário que falam que bom seria se todo mundo tivesse Entendimento. o entendimento que isso é necessário. Porque mesmo você sendo terapeuta, você vai procurar uma outra terapeuta, né? Muito mais ainda A gente sempre procura. precisa. Aham, exatamente. Enquanto terapeutas, como a gente... E todas as terapeutas que passaram aqui já... É meu 34º episódio. Teve outros profissionais, mas acho que a maioria... Acho não. A maioria terapeuta, todos eles são unânimes. Todos fazem terapia, porque a gente trata muitas pessoas, a gente Absorve. absorve, não é? Mesmo que não seja... Mesmo não que é- não queira, a Isso, gente, né, escuta histórias, a gente vivencia coisas, a gente atende as pessoas. Então, nós temos que estar bem para atender vocês bem. Então, não dá para dizer assim, não, hoje eu não tô legal, mas eu vou atender o cliente que eu não posso desmarcar. Não tá legal, você não pode atender o cliente porque você não vai atender da forma adequada, como o cliente merece, e você não vai passar coisa boa também, porque daí a tua energia não tá legal. Exatamente, é aquela situação. Se hoje eu não estou bem, eu não vou atender. Eu não tô atendendo. Não dá, não tem condições. A gente se conhece Sim. e a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Então, porque quer queira ou não, é um trabalho, É uma é responsabilidade. uma responsabilidade e cansa também, né? Sim. Cansa, energeticamente cansa. Por mais que eles falem, não tem nada de, como a gente falou, não tem Sim. nada de religião, mas é um trabalho, como qualquer outro. A gente estuda e bastante. E não é só estudar, porque assim, todos Não. os terapeutas que passam aqui, já alguns acho que eu já falei isso no dia, não é assim, ela foi lá, fez o curso, beleza, vai só atender. Ela mesma falou, tem a mentoria, tem as trocas, tem as coisas, e assim, eu estudei, beleza, pronto, e tá, vou atender. Aí surge um cliente dela que vai dizer, não, mas eu tenho tal coisa. Ela vai dizer, mas isso...
vai estudar. Então, assim, todos os terapeutas que passaram aqui, que eu já entrevistei, que eu já conversei, que conheço e que são amigos, enfim, não é uma coisa assim de, fiz o curso, beleza, e acabou. Não, tem uma continuidade. Faz, continua, se aperfeiçoa. Te garanto que você, além dos Seven Hills, dentro do... Lógico, né? Você já falou, lê Bruce Lipton, lê as outras coisas. Você já vai também estudando, porque você tem que estar atento ao que está acontecendo e continuar. Porque esse mapa aqui, a gente chama, é o primeiro curso. Aqui já está o nível 2, aqui é o nível 1 e o nível 2 que eu fiz. A gente foi a gente já... É outro estudo que se faz, né? Então já tem o nível 2, né? Então não é uma coisa simples e principalmente assim, vai atender, todo terapeuta, você vai atender, você vai mexer com a pessoa, seja no físico, se for massoterapeuta, enfim, fisioterapeuta, seja no emocional, seja no espiritual, você vai no transgeracional ali, você tem que ter um suporte. Nós, terapeutas, temos que ter um suporte emocional grande, nós fazermos as nossas terapias, porque você vai atender pessoas e você não sabe o que vai acontecer. Você tem que saber atender a pessoa e dar esse suporte para a pessoa no pós. Não é só atender. Digamos assim, você me atendeu, eu falo, beleza e tal, pronto, acabou. Pergunta como é que tá, o que aconteceu, tem um acompanhamento. O acompanhamento na Seven Hills é bem diferente. Eu acho até impressionante isso, porque eu faço a sessão e, como a Roberta diz, solte. Trabalhei aquele cliente, aquele paciente e soltei. O máximo que eu faço, eu até falo, qualquer coisa, fale comigo. Mas a maioria não volta. Ou vem contar uma história, mas o que aconteceu. Mas você dá todo o suporte. Eu tomo água, faz isso, tal. Sim, né? sim. As indicações. Sim, isso. Aí, às vezes, 15 dias depois, a pessoa manda aconteceu isso, ok. Isso já... A não ser algum caso que eu pego, que daí a gente faz um outro trabalho, né? Mas é soltar mesmo. É aquela a palavra do soltar. Então, aqui realmente é diferente. É impressionante, né? Porque você não fica não vou ficar carregando, segurando aquela situação. Porque o cliente que vai... Ele que vai trabalhar. Isso, o corpo dele. Maravilhoso. E aí, quando você falou também com relação ao cansaço, às vezes a gente tem que ouvir, na verdade, sempre, né? Ouvir o nosso corpo, o que ele está dizendo. Que às vezes a pessoa está cansada, ela diz, não, mas eu vou fazer... eu tô cansada, mas eu tenho que atender o cliente. Não, você tem que estar bem primeiro para você atender bem o cliente, porque senão você se desgasta e daí quem fica ruim é você. E não faz um trabalho 100%. E não fica o trabalho 100%, exatamente. Então, você tem que tomar muito cuidado. É o se olhar, como é que eu estou hoje. E é para todo mundo, né? Não só nós, terapeutas, mas assim, eu não tô legal hoje... Lógico, a gente tem compromissos, tem coisas, né? Não estou falando, né? Não vou... Mas, assim, dentro do possível, eu não estou bem. Eu posso repousar, eu posso ficar uns 5 minutinhos dormindo a mais, ou eu posso me cuidar nesse sentido, fazer. Sim. Porque senão não aguenta. Sim. O corpo uma hora para, daí obriga a gente a parar, porque daí você fica, às vezes, doente, daí você tem que parar... Só que daí é diferente, porque daí você já está num estado de desequilíbrio, às vezes físico, mental, emocional, enfim, é todo diferente. E se a gente se percebe, é muito mais tranquilo e muito mais rápido, né? Por isso que a gente mesmo faz, a gente se auto-aplica também, né? Que legal. E ver se a auto-aplicação também é possível, né? A gente faz, né? Uma coisa que eu não comentei aqui, que nós acabamos esquecendo, que a gente faz nos animais também. Você tinha falado antes ali da gente começar. E como que funciona para animal? Me conte. É esse mapa aqui. O mapa porque daí funciona, né? Cabeças, patas, enfim. Não, mas é o corpo do animal, sabe? Sim. Mas é a mesma você configuração. Tem o mapa do bichinho aqui. Eu só não tenho, porque quando eu comecei a fazer o curso, eu olhei, acho que eu não vou fazer de animais. Daí não... Mas eu acabei fazendo animal. Eu acabei fazendo. E essa semana eu tenho 3 gatinhas, né? 3 gatos. E 2 gatinhas não estavam boas. Não sei o que deu. Os 3 resolveram ficar doentes também. E daí aí eu peguei um colega que ele tá fazendo só com animais. Então, ele está se especializando com animais. Que lindo. E daí ele fez para minhas gatas. E elas... É incrível. Depois que ele faz a sessão, elas ficam tão calminhas, tão calminhas. Se você for pensar, a gente que é meio terapeuta é diferente também, não sei. Eles estão no sistema, na casa da gente, porque eles estão dentro ali.
Então não tem como você falar assim, não, eu não sofro a influência deles ou eles não sofrem a minha influência. Porque eles estão junto. Sim, mas gato... Eu tenho 4 mas, cachorros. mas Então, assim, estão por ali sempre. Então, assim, não tem como você dizer, não, eles estão lá, eles não me afetam, não, ou a minha energia não vai afetar. A gente sabe que o cachorro sente. Os animais são... Eu teve um dia que eu cheguei super cansada, eu tava meio exausta, assim. Nossa, tem um pastor alemão gigante. Ele chegou, encostou e ficou encostado em mim. Ele sabia. E daí eu tenho a filha dele, que também é enorme. Ela entrou em casa, porque às vezes a gente fecha a porta para não entrar, mas às vezes eles entram. Às vezes eles ficam só na porta olhando. Um dia ou outro eles entram porque eles sabem que a gente não tá legal. Ela subiu no sofá, e ela é bem espoleta, assim, porque ela é novinha. Nem tem um ano, acho que. Não, tem um ano. Ela subiu no sofá, pôs as patas aqui, e ela é daquelas que não para, sabe? Ela encostou a cabeça aqui e ficou quieta um tempo, paradinha, com a cabeça bem aqui. Depois ela saiu correndo. E ela não é de ficar parada, ela só entrou, pôs as patas assim, ficou. Por quê? Porque um dia que eu estava muito cansada, aconteceu um monte de coisa, enfim, estava exausta, com um monte de problema mais ou menos. E ela não é de ficar paradinha. Eu me espantei, porque ela subiu, pôs a cabeça aqui, ficou um tempo. Aí eu só olhei assim, não fiz nada. Eu fiquei parada, né? Bem de boa. Fiquei paradinha assim, e de repente ela sumiu. Já limpou então, assim, a Vanessa, exatamente. Ela veio ali, porque a gente sabe, né? Eles equilibram, né? Então, assim, me equilibrou ali e depois foi embora. Maravilha, né? Então, assim, eu achei interessante isso, não, porque às vezes legal. a gente não sabe, eles estão quietinhos, amuados, às vezes estão meio doentes e tal. E você tem como fazer esse atendimento. Exatamente, pode que ser lindo. feito também. É maravilhoso. Aí o pessoal, tem muitas histórias de animais que o pessoal fez lá a sessão. Eu não quis pegar esse lado, né? Porque no momento. E na hora que você está estudando, você vê assim, acho que é muita coisa, né? Então vamos devagar, né? Mas, enfim, eu quero dizer que também tem, né? Que legal. E isso é maravilhoso, né? Sem precisar usar outras formas para resolver, né? Então... E às vezes, como a gente sabe, né? Às vezes é só o desequilíbrio energético, seja dos equilíbrios que eles fazem pra gente, do ambiente em que eles estão. Sim, aí só equilibra ali, fica todo mundo bem. Um estressinho, alguma coisa, e acaba... Já estava lá super bem. No dia seguinte, todo mundo brincando, feliz da vida, e vamos pular, saindo, fazendo festa. Ficou maravilhoso. Nossa, que lindo. E quão importante tô olhando o mapa ali, imaginando também que a gente estava falando de todas as coisas que ficam gravadas no nosso inconsciente, corpo físico, emocional, espiritual, tudo, né? Na pele, dependendo dos traumas, do que aconteceu. Tá tudo ali. E você consegue fazer essa varredura. Inclusive, a gente sabe que dependendo do ambiente onde você mora, do ambiente onde você trabalha, porque as coisas têm memória, então tudo isso vai influenciar, a gente sabe. Então, tudo isso vai influenciar na vida da gente, no contexto inteiro. Exatamente. E daí aqui você consegue trabalhar pôr em ordem na casa aí para poder funcionar. Gente, é maravilhoso. Eu fico assim, cada dia mais eu fico fascinada, cada vez mais por terapias, e cada vez mais pelo estudo que as pessoas fazem das terapias para complementar ainda mais e melhorar ainda mais a vida da gente. É maravilhoso, é sensacional. Você tem... E assim, eu acho que... Eu falo assim, as pessoas não têm preço. Quando você está precisando tirar aquela... Quando você tira aquela dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física, você eliminar essa dor, não tem preço. Não. Porque você já imaginou... Você está com uma dor anos e anos e você não consegue... Uma dor aqui. E a dor não sai, e você convive com aquilo. Aquilo está te deixando, às vezes, uma pessoa mais complicada, né? Às vezes a pessoa diz, nossa, aquela pessoa é brava a vida inteira. Mas vai lá ver o que ela tem. Mas a pessoa se sofre com alguma coisa ali. Sim. E a pessoa tá a vida inteira ali carrancudo e rígida. tal. E você não sabe por quê. E às vezes tem algo por trás que... Não vou dizer que seja simples, mas é algo que... Existe uma forma de aliviar aquilo para a pessoa viver de uma forma mais leve. E se existe, vamos fazer, né? Vamos procurar, Vamos procurar, vamos fazer essa técnica. Parar de sofrer. Porque ninguém veio aqui para ficar sofrendo. Não. Ninguém veio para ficar sofrendo. E sofrer dor, sofrer coisas e sofrer, às vezes, com ambientes, porque a gente sabe que tem ambientes que adoecem a pessoa.
Sejam casos, eu já vi pessoas adoecerem no trabalho e quando saíram do trabalho, simplesmente vivia doente, saiu do trabalho, outra pessoa, não tinha mais nada. Como falam assim, existe vida lá fora. Existe vida lá fora, exatamente. Então, assim, as pessoas buscarem alternativas, buscar terapia, buscar a Margarete, porque assim... Isso aí. Não, buscar... não, porque é muito Vanessa, interessante. todo mundo, também, né? vamos buscar terapia. Uhum. Se você não gosta de uma terapia energética, né? Liga para ela, vê, conversa, vê como é que faz. Se bem que está tudo explicado, mas é legal falar às vezes, ter um entendimento, né? Mais diretamente com o profissional, para sentir também, né? Ver como que pode fazer. Exatamente. E o legal da Seven Healers é que você não precisa falar muita coisa. A maioria das pessoas não gosta. Tem algumas que gostam, mas geralmente tem pessoas também que não gostam de ficar contando, revendo a história lá, né? Então, na Seven Healers, você não precisa contar a história. Eu vou perguntar o básico, do básico, que é o teu nome, que você é casado, alguma coisa assim, né? Que Sim. É um cadastro, uma ficha, né? A gente chama de Emotion Coach. Sim. E outra coisa, melhor ainda, eu acho. Na tua casa, no teu melhor lugar, no teu sofá, uns ficam confortavelmente. Tranquilo. E tem pessoas que ficam até na cama, porque agora essa época do frio, né? Sim. Então eu atendi algumas pessoas, alguns pacientes em casa, na cama. Ó, tá frio, vou ficar aqui? Tá certo, tá tudo bem. Sim. E tem coisa melhor? Você está resolvendo teus problemas E o que eu gosto muito de terapias energéticas, lógico, cada terapeuta tem uma terapia diferente, cada pessoa é de uma forma diferente. Eu atendo terapias em que as pessoas têm que falar para mim o que aconteceu e eu tenho terapias que as pessoas não precisam falar nada também. Então, assim, cada um é de uma forma. Agora, eu gosto muito, eu pessoalmente, não sei você, mas eu pessoalmente gosto de terapias em que você consegue trabalhar traumas e que a pessoa não revisita o trauma. Porque é muito mais leve. Eu não preciso falar assim... vou falar um fato bem bobo aqui. Sei lá, eu caí de bicicleta quando eu tinha 5 anos, quebrei o dente. Não precisa lembrar daquilo. Não precisa. Você consegue trabalhar com alguma terapia energética que vai te liberar aquela memória sem você precisar revisitar aquilo. Porque o cérebro daí não sabe o que é real, o que não é. Você vai lembrar de tudo. E você não precisa. E tanto que também tem vezes que você vai falar assim, eu não lembro de nada. Exatamente. Aí é perfeito, né? Daí... Então, assim, amo essas terapias que a gente não precisa revisitar trauma, revisitar as coisas e que auxiliam nesse nosso processo de autoconhecimento. Então, assim, gente, fiquei maravilhada, né, com o atendimento que eu tive com você. Fiquei maravilhada com tudo isso que eu aprendi hoje, mais ainda. E quero que você deixe um recado para quem está assistindo a gente, como que podem entrar em contato com você, já que é online, vocês podem do mundo inteiro ligar para ela, ver certinho, porque assim, deixe teu recado, deixe teu contato, Instagram, enfim, porque assim, é maravilhoso o teu atendimento e eu fiquei assim, muito maravilhada, porque realmente é um tratamento, eu acredito, assim, muito profundo. Sim, com certeza. Falando dentro da Seven Healers, então, indicações e benefícios, né? Ela melhora o estado emocional, que já falamos bastante sobre isso, né? Tratamento das dores, também a gente comentou, né? Estimulação do sistema imunológico, que a gente comentou também, que isso é muito legal. Promoção da saúde, né? Que é a prevenção também. Além de eu resolver agora o que está acontecendo nesse momento, também vou prevenir futuras situações que podem acontecer. Identificação de causa primária de um sintoma ou doença, né? Aquela situação às vezes a criança lembrar tem algumas memórias que vai ter adulto e não consegue resolver. Sim. Então, a Seven Healers realmente ela me deixa muito surpreendida. Então, eu trabalho pelo Instagram. Eu não consegui, ainda não estou melhorando minha página no Google. E qual que eu tenho Instagram? Binote Margarete. Tem aí? Binote, não tenho. Você não colocou. Mas é Binote com... 2 T-I, é B de bola. É B-I-N-O-T-T-I. Isso. E Margarete. Isso. Mas com E mesmo, não é com um H. Então é Binote Margarete. Isso. Margarete normal, Binote. Primeiro Binote,
com 2 T's, e Isso. Margarete. TI. Entre em contato, porque vale muito a pena, né? Fale com ela, porque é maravilhoso. Então, assim, quero te agradecer Obrigada. pela tua Eu que disponibilidade, por tudo que você passou aqui, que eu achei maravilhoso todo esse processo. A Roberta Rocco, enfim, que fez elaborou, Ela que né, elaborou. esse tratamento, que é maravilhoso realmente. Então, assim, eu te agradeço muito por você estar aqui, passar todo esse conhecimento pra gente. Lembrando a quem está assistindo, semana que vem estaremos aqui novamente com mais novidades. Então, assim, te agradeço. Espero que muitas pessoas te procurem, porque é um auxílio para muita gente. Sim. E a hora que quiser voltar, também estamos por aqui. Com certeza. Obrigada, Vanessa. Imagina, Foi um obrigada a prazer você. estar aqui, né? E com certeza estamos à disposição, né? E dentro do meu próprio link da bio tem o telefone, né? Que a legal. pessoa vai direto, né? Daí me chama lá. Então, tá bom. Mas muito obrigada, foi um prazer. Prazer é meu. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.